Olá, família Atitude. Eu sou o Wilkley da Monique. Sou a Monique do Wilkley. E juntos somos casados para sempre. E somos pais para toda a vida de Ryan, Patrick, Eric e Kaique. Quase um time de futebol, né? É isso aí. Mas hoje nós temos uma convidada muito especial aqui. Ela é pastora, mas antes de ser pastora, ela é esposa e mãe. Isso aí é muito especial. E agora também líder de um ministério maravilhoso que cuida das mulheres dessa igreja. Eu vou deixar ela se apresentar para vocês. E antes de terminar, eu conheço um pouco a história, tive com ela no Vida, uma mulher de Deus, que acho que é o principal. Se apresenta pra gente, pastora Roberta Cardial, tô certo? Até no nome é chique, hein? É bondade a sua, Will, Monique. Que prazer estar aqui com vocês. Prazer estar com todos vocês aí da família Cash. Eu sei que vocês estão fazendo a diferença semanalmente, entregando conteúdo de qualidade, porque é tudo isso que o mundo precisa, né? E eu estou muito feliz de ter sido convidada. Me sinto uma privilegiada de estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos, pastora, e sabemos que você tem, bem recente, um testemunho muito lindo. E eu queria começar com esse testemunho. O que aconteceu tão recente e que eu creio que tem sido uma virada de chave? Você pode compartilhar conosco e com todos que estão nos assistindo? Eu recebi o chamamento de Deus foi em novembro do ano retrasado, para auxiliar, então, liderando o Ministério de Mulheres da nossa igreja. A pastora Mari foi enviada para os Estados Unidos, né, fez um trabalho muito enriquecedor, que ficou mais de 5 anos à frente do ministério, levando de uma maneira muito linda. Eu recebi esse chamamento do pastor Josué para assumir o Ministério de Mulheres. Isso foi no início de novembro. Eu me senti muito desafiada com esse projeto, mas como eu não fujo da raia, né, aceitei, entendi que era da parte de Deus. Isso em 2023. Isso, 2023, finalzinho de 2023. E aí começou o ano. Pegamos, então, esse engajamento, esse gás do Espírito Santo para começar esse trabalho. Começamos bem, janeiro, fevereiro, março, e em abril, no dia 19 de abril, eu tinha acabado de comemorar o meu aniversário no Culto das Mulheres, celebrei com a minha família. No dia 19 de abril, eu sofro, então, de 2 AVCs isquêmicos. Isso, de fato, foi um marco na minha vida, porque, é como você falou, foi, de fato, um divisor de águas, porque na mesma hora eu pensei, como é que pode? Eu acabei de assumir um grande desafio e, de repente, a enfermidade bate à tua porta. Porque muitas vezes ela vem, ela não avisa que está vindo, né? Sim. E foi realmente muito assustador para mim, para minha família, para o meu esposo, para o meu filho. A igreja sofreu junto. Mas Deus fez coisas tão maravilhosas nesses dias e eu experimentei de palavras proféticas da parte de Deus. Eu me recordo que quando eu tive o AVC isquêmico, eu estava presente todo o tempo. Eu não fiquei inconsciente em nenhum momento. Então, enquanto eu tinha todas aquelas reações comuns de uma pessoa que tem AVC, eu sentia tudo aquilo no meu corpo. Porque eu não apaguei em nenhum momento. Nossa. Porque eu senti muito claro da parte de Deus que Deus queria realmente que eu lutasse pela minha vida. Mas as pessoas falam assim, me conta como é que foi esse negócio. Bem, eu estava dormindo e eu tive um sonho que eu estava morrendo dentro de um caixão. Nossa. E foi esse sonho que me acordou. Algumas pessoas falam para mim assim, Deus te deu um sonho para você não morrer dormindo. Deus te avisou. Exatamente. Eu tenho isso muito claro na minha cabeça, Will. Caramba. E esse sonho me despertou. Eu já acordei já passando mal, porque a impressão que eu tinha é que eu estava num caixão. Só que eu tinha muito claro no meu espírito, nesse sonho, que era um caixão que não era de madeira, é como se ele fosse de papelão. E eu ouvi uma voz me dirigindo, falando assim, luta pela sua vida, você consegue. Aí eu acordei, assustadíssima, já passando muito mal. Bato no meu esposo ao meu lado e falo assim, eu estou passando mal. E já com aqueles efeitos todos do AVC. A língua enrolando, o corpo já travado. E aí eu falei assim, amor, levanta, guerreia pela minha vida, eu estou tendo um AVC. E eu consegui ainda falar isso para ele. Nossa. Ele me levou para a sala, no colo. E aí eu falei assim, liga para os intercessores da igreja. Eu falei, liga para Simone Leono. Aí liguei para ela, porque ela intercede especialmente pela minha vida, né? É a pessoa que Deus levantou no Ministério Preciosa para nos ajudar em oração, a esposa do André Leono. E liguei para ela e ela falou assim, vamos entrar em oração agora. E começamos a ligar para todos os intercessores da igreja. Nossa. Eu iria para o Vida Vitoriosa na sexta-feira. Isso era uma quinta-feira, na madrugada de quinta. Eu e meu marido estávamos comandando a sala de oração.
Então a gente entendeu realmente que era um ataque, do inimigo para de fato nos tirar daquilo que Deus queria. Mas como Deus nunca chega atrasado, É verdade. e Ele sempre corta todo laço, então os guerreiros de oração se levantaram, orando comigo ali ao vivo, e quando eu me senti um pouquinho melhor, eu falei, vou para o hospital agora. E aí, quando eu cheguei lá, eu já com a parte direita paralisada, a língua enrolada, e aí o médico, infelizmente, dá um diagnóstico errado para mim, porque ele entendeu que eu não estava tendo um AVC, mas que eu estava tendo um surto psicótico. E isso me amedrontou demais, porque eu sabia o que eu tinha tido. E aí eu voltei para casa, eles me deram alta naquele mesmo dia. E eu voltei para casa muito conturbada. Eu falei, meu Deus, o que vai ser de mim? Mas aí um ministro de Deus entra na minha casa de oração e libera uma palavra sobre a minha vida. O ministro André Leono. E fala assim, minha amiga... Homem de Deus. Homem de Deus. Homem de Deus, André, homem de Deus. E quando eu tive o AVC, ele já estava na minha casa na madrugada, porque ele estava voltando de uma viagem, de uma agenda, e passou pela minha porta naquele momento. Deus fez tudo perfeito. E aí, no dia seguinte, estava o André na minha casa de manhã orando por mim. E ele falava assim, minha amiga, eu sei que o espírito da morte passou por aqui, mas eu quero liberar uma palavra sobre você. Assim como Jesus, daqui a 3 dias, você vai ficar bem. E eu me apropriei daquela palavra. Caramba. Tomou posse. Tomei posse daquilo. E aquela palavra me norteou. Então passou a sexta, e foi exatamente assim como Jesus, porque era uma sexta-feira. Passou o sábado. No domingo. E aí no domingo o Senhor de fato fez maravilhas. Foi na madrugada, foi de sábado para domingo. Eu tô deitada na minha cama, com o lado direito imóvel ainda, tendo a ajuda do meu marido, que ele foi um herói para mim desse tempo. Grande Sou apaixonada Ronaldo. pelo Ronaldo. Ronaldão, né? Porque daquele Ronaldão, tamanho, exatamente. né? Ele aguentou firme ali comigo. E naquela madrugada, eu não dormi aquela noite, conectada com Deus, assim, muito amedrontada pelo que tinha acontecido comigo. E eu senti, no clarear do dia, como se fosse uma mãozinha tocando o meu calcanhar. E aí eu abro os olhos, daquele cochilo que eu tirei, olhei, pensei que era o Ronaldo, estava do meu lado, me chamando para acordar. E não era, eu estava sozinha no quarto. Nossa. E quando eu vi aquele dia clareado, assim, a janela, olhando aquele marzão, era tanta a presença do Espírito Santo no meu quarto. Nossa. E eu fiquei assim, o Espírito Santo está aqui, eu sinto a presença dele. E quando eu sinto esse toque, imediatamente após esse toque, eu sinto um espasmo na minha perna direita. Minha perna volta a funcionar. Que experiência. Depois desse toque. Eu não conseguia nem sentir a minha perna, como se eu estivesse de fato aleijada daquela perna. O médico dos médicos entrou. Eu não sei se você teve cesárea. Exatamente essa sensação. Tá ali, mas não tá. Não tá. Eu fiz uma cirurgia 1 ano atrás de quadril, botei uma prótese de quadril. Eu não sentia da cintura para baixo minha perna. Eu estou imaginando aqui. Era exatamente esse como sentimento. Se de repente começasse... E aí veio o espasmo, eu comecei não consegui controlar aquele movimento, que foi o primeiro espasmo. E eu comecei a gritar, Ronaldo, vem aqui, pelo amor de Deus. Aí quando ele entrou no quarto, ele achou que eu estava passando mal, alguma coisa assim. Eu falei, amor, minha perna voltou a funcionar. Aí juntos ali começamos a glorificar a Deus. Aleluia. E aí eu levantei com mais vigor naquele sábado, né? E falei, Senhor, o Senhor está aqui comigo. E aí, eu tenho até um testemunho em vídeo falando sobre isso, porque Deus falou muito claro comigo. Filma tudo que você está passando, porque vai virar testemunho. E eu não sou de fazer isso, filmar o dia a dia, mas eu filmei. O Ronaldo me filmou paralisada, ele me carregando no colo, tudo isso. Para que, de fato, o nome de Deus fosse exaltado com um testemunho montado no fim da história. Nossa, e aí, de posse disso, então, a gente foi no Vida Vitoriosa, o Ronaldo falou assim, nós temos que ir lá testemunhar, o pessoal está lá guerreando e orando por você. E quando eu entrei naquele Vida Vitoriosa, naquele domingo à tarde, todo mundo começou a chorar, celebrar, gritar, porque eles não imaginavam que eu fosse aparecer ali. Meu Deus. E o Ronaldo falou assim, amor, eu só estou te levando porque o Espírito Santo está mandando eu te levar para testificar a fé daquele povo. Aleluia. Glória a Deus. E foi um derramar de Deus aquele dia. Experiência. E aquilo ali foi só me dando ânimo, né? Sim. E aí naquele mesmo mês, estava acontecendo também o Preciosa e o movimento da Corrida das Mulheres. Eu fui de surpresa também.
contrariando tudo aquilo que os médicos... a medicina estava falando. O diagnóstico, você disse. A neurologista olhava para o meu exame e falava assim, me conta a sua história. Aí eu contei o que aconteceu. Ela olhava para mim assim, olhava para o exame, olhava para mim, aí fez os testes físicos e falou assim, bem, o que você fala é muito sério e o seu exame confirma tudo o que aconteceu com você, mas o teu teste físico não comprova o que você está me contando. Só Deus. E ela falou para assim, mas eu tenho um segredo. Contou um segredo para ela? Deus isso. E eu falei assim, doutora, eu sei que isso acontece. Algumas pessoas, elas passam pelo AVC e volta o movimento. Ela, Roberta, isso acontece. Mas eu tenho no meu coração que eu fui, de fato, premiada por Deus. Com um toque, com um milagre. Porque eu sei que muitas pessoas passam por muito menos do que eu passei e morrem, né? Não, e detalhe, até recupera, mas faz uma fisioterapia. Exatamente. Aí eu falei assim, doutor, e aí? Preciso fazer fisioterapia? Ela, não. Olha! Então, você está de alta. Existe um processo. Nós sabemos que a medicina está bem evoluída, bem avançada. Só que na cabeça de um médico, isso confunde muito eles. Exatamente. Por isso que Jesus disse que usaria as coisas loucas para confundir as sábias. Aqueles que estudam na medicina, se aprofundam. Quando pega o diagnóstico, com o teu relato, está batendo. Mas o quadro não é esse. Ela não tem sintoma nenhum, tem alguma coisa errada. E aí eles ficam loucos. E é para entender o poder de Deus na vida do cristão. E eles começam a enxergar isso. Eu não tenho nenhuma dúvida. E eu fui escrevendo tudo isso, né? E Deus foi confirmando no meu coração. O milagre, de fato, visitou a minha casa. Glória a Deus, pastora. Que lindo. E Deus foi tremendo. E a partir disso, então, ressignifiquei. Porque eu tinha uma vida absolutamente sedentária, comia muito mal, não cuidava de mim. E eu creio também, Will e Monique, que foi o chamamento de Deus para me colocar dentro do propósito dele. E eu me lembro da fala do pastor Subirá, que ele falava o seguinte: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e não consegui entregar a mensagem. Isso foi tão forte no meu espírito, eu entendi realmente isso, que eu estava querendo ganhar o mundo, mas não estava se cuidando. Não estava me cuidando para estar preparada para viver tudo aquilo que Deus tinha para mim. Pronto. Nós falamos, né, aqui numa outra situação, no outro podcast, e o importante é que a gente tem que entender, né? Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. A Bíblia deixa isso bem claro. E o mundo começou a enxergar isso pós-pandemia. É verdade. Pós-pandemia que todo mundo se alertou, que tem que cuidar da saúde. É isso aí. O número de pessoas que passou a cuidar da saúde, não por questões estéticas, aumentou, assim, absurdamente. Os centros de treinamento, as academias estão abarrotadas. É verdade. Porque é justamente isso. E nós, como cristãos, somos templos do Espírito Santo. Como é que a gente não cuida da casa do Pai? É verdade. E no meu retorno, porque eu fiquei um mês licenciada, né, me recuperando do trauma, porque o que restou não foi apenas a questão do trauma pelo ocorrido, né? Porque aquele pós-trauma, né? Pelo susto do que eu vivi, que era absolutamente natural, né? Então eu fiz terapia, faço até hoje também para poder colocar tudo no lugarzinho, as caixinhas no lugar certo, né? Claro. E quando eu voltei em maio, eu tive que fazer isso. Eu me apresentei para o ministério, preguei naquele dia. Mas quando chegou no final, eu tinha que fazer algo com aquelas mulheres. Eu pedi perdão a elas. O que eu falei para elas? Mas por que esse perdão? Sim. Enquanto eu escrevi a mensagem, Deus falou comigo assim: essa vai ser o sermão mais difícil que você pregou em toda a sua vida. Porque você vai confessar um pecado diante do meu povo. Caramba. E aí eu escrevi aquele sermão com muita dor. E no fim da palavra eu falei assim: minhas irmãs, eu quero pedir perdão a vocês, porque a sua pastora estava, de fato, não se cuidando. E por causa disso, eu pude quase perder a minha vida, mas pela misericórdia de Deus eu estou aqui. E eu quero dizer para vocês que a partir de agora, eu peço perdão a vocês pelo meu pecado, mas a partir de agora eu serei um exemplo para vocês. E eu falei para ela assim: vocês estão me vendo aqui? Então, fotografa, filma esse momento. Tanto é que na conferência do ano passado, e lá no final do ano, eu falei assim: lembra quando eu falei com vocês? Tá aqui, ó, 20 quilos a menos. Eu cumpri o meu propósito. Então, assim, demais. Eu comecei o ano falando assim: Monique, Deus, usa a minha vida para eu ser um exemplo para as mulheres. Só que eu não imaginei que fosse assim. A gente pede. Exatamente.
A gente ora e pede eu para dar, fiz uma oração perigosa, não tenho a menor dúvida Oração disso. Não, perigosa. sabe o que eu acho também? A gente confunde muito, né? Cuidar da saúde com essa estética que está enfreada e essa busca da beleza que as Sim. mulheres estão adoecendo até. É verdade. E a saúde é diferente, é você cuidar, ter uma boa alimentação, fazer teu exercício físico, cuidar É esteticamente, verdade. mas não para se promover, mas Exatamente. para ter saúde. Para Isso. cuidar justamente disso. E é muito interessante o que você falou, pastora. Fez um desafio para suas ovelhas Exatamente. e dizendo: eu vou fazer diferente. Isso aí. Quantas mulheres não mudaram de vida por causa da sua atitude? Eu recebo direct até hoje, né? Ai, que Elas me legal. param nos cultos, nos corredores da igreja e falam assim: pastora, você é uma inspiração para mim. Olha aí. E Deus, de fato, se fez cumprir a oração que eu fiz a Ele. Eu, de fato, falei assim: Senhor, eu quero ser uma inspiração para as pessoas. E não estou falando só na lindo questão física, mas também na Espiritual. questão emocional, espiritual, o combo completo, sabe? Comportamental. É isso Elas aí. estão olhando, você É está isso. ressignificando através do teu testemunho a vida de muitas pessoas. Exatamente. Você conseguiu ressignificar a sua vida e elas estão se inspirando. Elas a me ressignificar marcam a vida delas. nos stories e mostrando elas na academia, malhando. legal. Eu fico muito legal. feliz com isso. Isso é muito legal. E ó, é o poder, né? O apóstolo Paulo fala isso, que nós somos cartas lidas. É isso aí. As pessoas estão nos olhando o tempo todo, mas não pelo que falamos ou pelo que temos, pelo como nós nos comportamos. É isso E elas aí. estão olhando. Se a pastora faz, eu vou fazer também. É isso Se aí. o pastor Josué faz isso, eu vou fazer também. isso aí. Nós, como líderes de cursos, de família, os nossos liderados falam assim: o nosso líder falou isso, ele faz assim, a nossa líder falou aquilo, faz assim. Nós somos referência, então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós somos cartas lidas. E é uma via de mão dupla. Eu posso ser um bom testemunho, como eu Muito, posso pode ser ser um um mau mau testemunho. Esse é o cuidado. Agora, que nós se temos que eu tomar. for um mau testemunho, nessa carta que será lida, que é a minha vida, eu estou comprometendo o propósito de Deus, não só na minha vida, mas também deixando que muitos pequeninos se desviem no caminho. É verdade. verdade. E não é esse o propósito que Deus tem pra gente. Né? Pastora, o nosso tema aqui, essa introdução foi top, não podia faltar, porque é um testemunho assim, impactante. E assim, você sabe que é a primeira vez que eu compartilho ele Aleluia. na rede Glória a com Deus. esses detalhes, Somos tá? privilegiados. Glória a Deus. Aleluia. Ficava sempre mandando mensagem pro Ronaldo, estava em contato, a gente orando e o Sim. povo todo orando. Ronaldo botou E a os gente- jovens pra orar também. E, Sei disso, e a eu gente sei. orava, e todo mundo, e quando a gente recebia o diagnóstico que tá tudo bem, que tá melhorando, é preocupação, e gente, o corpo de Cristo é isso, né? Sim. A alegria de um é a alegria de todos, É a verdade. tristeza de um é a tristeza de todos, e a gente tem que estar unido mesmo em oração. Deus nos deu isso. Sim. Mas o nosso tema aqui é auxiliadora idônea. E eu queria saber da senhora, pastora, o que significa ser uma auxiliadora idônea nos dias atuais? É bem verdade que esse termo auxiliadora idônea, ele foi muito mexido, né, com o passar dos anos. E é bem verdade que nós modificamos o significado dele. E eu vou explicar para vocês com detalhes isso, porque foi algo que Deus realmente me levou a reclinar sobre as escrituras e estudar realmente o que significa isso. E a Bíblia fala que o povo ele erra porque ele não conhece a escritura. E a verdade ela liberta. É verdade. Jesus falou isso. Então, nós entendemos que quando nós temos o conhecimento profundo da Bíblia, a gente consegue ter uma vida realmente digna daquilo que o Senhor tem para nós. Então, quando você vai falar sobre o termo auxiliadora idônea, você tem muita distorção por conta do contexto que nós vivemos hoje do feminismo, da misoginia, que nós sabemos que existe mesmo isso. Sim, existe. Existem hoje os extremos, né? Nós hoje vivemos numa sociedade que ela é extremada. É verdade. Você tem de um lado os machistas, os misóginos e tem as feministas do outro lado. E tem a igreja que precisa ser esse ponto de equilíbrio, esse norte para as pessoas. Então, se nós, como cristãos, não estivermos bem antenados no que a Bíblia fala sobre isso, a gente vai ajudar o povo a se perder. Ou seja, a responsabilidade é muito Exatamente. grande para direcionar, porque as pessoas estão sem o norte, a verdade Sim. é essa. Porque justamente referente a essa questão do feminismo, da misoginia que acontece, as pessoas generalizam. Exatamente. Acabam generalizando. E não é, o cerne da questão não é esse. Existe o que a Bíblia diz. E aí, com isso, pastora,
A Bíblia, ela vai descrever o papel da mulher, Sim. junto dessa auxiliadora idônea. E como é que a senhora pode falar para a gente sobre essa questão? Que a senhora falou que fez um estudo mais aprofundado. E aí, como é que é o papel dessa mulher? Descrever o papel dela para a gente. Nós somos muito impactados pelas mulheres da Bíblia, né? Sim, eu amo Esther. Exatamente, cada um tem o seu personagem preferido. A minha preferida também é Esther. E tem tantas outras. Maria também, a Maria, mãe de Jesus, uma mulher extraordinária. Maria Madalena, que é aquela que hoje eu tenho me debruçado sobre ela para estudar, alguém que de fato experimentou transformação. Agora, eu queria voltar com vocês na primeira mulher, na Eva. Opa, aí é forte, Brasil. A gente aí é fala forte, muito Brasil. pouco dela, não é verdade? Aí é e eu forte. sei que essa temática é muito controversa. E exatamente da onde saiu o termo auxiliadora idônea, estamos falando de quem? De Eva. Então é dela que a gente tem que falar. O nome dela é isso. É isso aí, auxiliadora idônea. Agora, o que de fato é essa auxiliadora idônea? Vamos lá na questão da raiz mesmo da coisa? Vamos voltar para Gênesis 1 e Gênesis 2, que é o que vai descrever quando o homem foi criado e depois do homem foi criada a mulher. A Bíblia fala que o homem foi criado do pó da terra, a mulher ela foi criada, ela foi tirada ali do ladinho da costela de Adão e Deus formou. Mas existe algo que é muito específico e que muita gente não parou para olhar isso. Mas existe um termo hebraico que diz assim, ó. Qual é o termo usado para essa auxiliadora idônea? O termo no hebraico é exatamente esse aqui. É o Ezé Kinegdor. O que significa isso? Nós traduzimos aqui para o nosso contexto, especialmente a língua portuguesa, traduzimos para esse termo auxiliadora idônea. Que vai dizer para a gente como se fosse aquela ajudadora que tem integridade. Não é isso que passa, uma pessoa idônea para você é uma pessoa que tem integridade. Só que, na verdade, pasmem vocês, o sentido real desse termo não é esse. Na verdade, esse termo, ele quer falar exatamente isso aqui, ó. Ezé significa auxiliadora. Mas quando você fala, fulano é auxiliar de fulano, auxiliar de pedreiro, auxiliar do professor, significa que ele está numa posição o quê? Inferior. Só que o termo usado no hebraico não é esse. Nesse caso aqui, o auxiliadora, ele é diferente. Ele é o mesmo termo que Davi vai usar quando vai falar assim, Ezé. Ele vai usar assim, Deus é meu auxílio. Caraca. É forte. É tudo que ele quer. Brasil, é isso. É forte, Brasil. Caramba. É exatamente o mesmo termo hebraico. Mas eu nunca neguei. Não, eu sei, mas Não, Então, a gente começa, então, já quebrando uma estrutura que o mundo está estabelecendo. Que existe uma posição de inferioridade ou de superioridade. A mulher, ela é auxiliadora. E, obviamente, quando Davi fala isso, ele não está colocando Deus numa posição de inferioridade. Não. Ele tá junto comigo. Ele é o meu auxílio. Ele, o meu braço forte. Ele está comigo. Que caminha comigo, que isso me aí. sustenta. E é interessante que você vê, a mulher foi tirada da onde? Da costela. costela. É o quê? Do lado. É isso Tá aí. junto. Tá junto. É Deus querendo dizer o seguinte, desde a criação, ele imprimiu em nós que o homem e a mulher, eles são um. É verdade. Existe o quê? Uma unidade. Então, o propósito primeiro de Deus foi que esse homem e essa mulher tivessem o quê? Igualdade, unidade. E aí a gente, quando ministra o casado, a gente fala muito disso, uma só carne. Exatamente. É uma só carne. É isso aí. Não tem como separar. É obviamente que homem e mulher são diferentes. Sim. Eles têm o mesmo propósito, mas eles têm funções diferentes. Esse homem, então, e essa mulher, eles são um. Como o próprio texto diz, que eles são uma só carne. Então, esse é o princípio estabelecido por Deus. Agora, vamos lá na outra parte, que é a parte do Kinegdó, que nós traduzimos para as nossas Bíblias como sendo idônea. Mas, na verdade, o termo original ele está dizendo o quê? Ela é uma ajudadora oposta a ele. Pasme, Brasil. Calma aí. Eu não estou pregando heresia, eu vou explicar por quê. Vamos lá, eu quero Mas saber. o termo é oposta a ele não é no sentido de que ela é contrária a ele, porque ela é diferente dele. Aí que é o negócio. Como é que pode? Aí É que só não. Deus fazer um negócio desse. Eles são iguais, porém diferentes. Ou seja, ela veio dele, mas é diferente. É isso aí, exatamente isso. É esse o mistério que o mundo está tentando
desvendar e está criando uma porção de problema. E diz que meu corpo, minhas regras, Exatamente. eu faço o que eu quero. E o que, na verdade, o Senhor entregou para a gente foi um mistério maravilhoso e algo que, de fato, é benéfico, é saudável para a gente e vai, de fato, colocar a gente no lugar certo para cumprir o propósito de Deus. Então, nós estamos falando aqui que essa mulher, ela é, de fato, uma ajudadora idônea no sentido de que ela não está oposta a ele, mas ela é diferente dele. Por exemplo, aquilo que você tem, Will, a Monique não tem. Aquilo que Monique tem, você não tem. A gente, quando... Eles são complementares. A gente, quando ministra o casados, pastor, eu falei que essa questão está ligada à nossa lição de uma só carne. E aí, quando diz que homem e mulher deixarão pai e mãe, tornarão-se os dois uma só carne, é justamente isso. Um completa o outro, volta à originalidade. Exatamente. Porque foi tirada, a senhora falou aí no começo, tirou da costela do homem, fez a Eva, né? Aí diz que ela é idônea, mas a idônea aqui, na raiz do hebraico aí, não é que é diferente. Aliás, é diferente. É diferente. Ela é diferente, não é oposto. Não é oposto. Ok, idônea, tudo bem, mas não é oposto. E a gente tenta passar isso para os casais e muitas das vezes eles não conseguem entender isso. Porque, apesar de serem diferentes, eles são um. Exatamente. Apesar de serem diferentes, é isso aí. Eles são um. E sabe o que a gente passa? Que assim, eles ficam... Cara, se vocês entenderem a nossa unidade de homem e mulher, e quando você fala mal do seu marido, você está falando mal de si mesmo. Exatamente, é isso. Você começa a ver com outra esfera. E quando você maltrata o seu esposo, você está maltratando a você mesmo. A sua própria carne. É isso aí. Porque é a sua carne. É isso e ó, aí. nós temos uma chave, Deus tem me dado já durante um tempo, os 3 versículos que está em Mateus 18, do 18 ao 20, que fala que a gente liga na terra, liga no céu. Sim. Onde quando pedimos em acordo, que é o versículo 19, Deus concede. Então, Sim. 18 diz que liga na terra, liga no céu, 19, Deus concede que pedimos em concordância. Isso aí. E onde 2 ou mais estão reunidos. Então, aonde que a gente tem essa unidade maior? No casamento. Exatamente. Como uma só carne. O próprio Deus falou, Jesus falou isso para Deus, eu e o Pai somos um. E a gente não se E atenta ele nessa também chave. é um com a gente, com a igreja. É isso. E não se Então, atenta. a unidade já estava no coração de Deus desde o início. E nós fomos quebrando isso. Aí está o homem querendo cavar o seu espaço, diminuindo a mulher, e a mulher, de igual modo, fazendo a mesma coisa. Ela está querendo cavar o seu espaço, diminuindo o homem. Quando que, na verdade, é uma coisa só. E se a gente, né, tendo visão espiritual de tudo isso aí, a gente vê que é maligno. Nada mais do que maligno. Exatamente. Porque o inimigo, como a senhora disse, em João 10,10 diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Aí Jesus disse, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Sim. Como é que você tem vida em abundância? Quando você está em unidade. Na divisão. Quando você está isso no aí. mesmo propósito. Quando você tem a mesma visão. Quando está todo mundo caminhando para o mesmo local, para o É mesmo isso aí. alvo que é Cristo. Quando a gente tem isso, a gente dá Isso. tudo certo. É aquilo que a Bíblia vai falar, o cordão de 3 dobras que não se rompe não com se facilidade. rompe com facilidade. Você sozinho, você pode até ir mais rápido, você não vai tão longe. Não. É melhor serem dois do que um. Do que um. É isso aí. verdade. Porque quando um estiver fraco ou caído, É o isso outro aí. está do lado para Foi sustentar. o que você relatou, né? Ah, passei mal, chamei lá o Ronaldo para me ajudar. E assim, às vezes, eu me sinto fraca espiritualmente. Eu falo, Euclid, intercede pela minha vida. E ele Sim. vice-versa. Porque é o dia a dia, é Nós aquele... precisamos dessa unidade. Não tem É jeito. verdade. Ela faz toda a diferença na nossa vida, né? A gente falou aqui, a Monique falou que ela gosta muito de Esther, né? É. Eu sei porque que ela gosta, porque ela dá um curso que é pautado na história de Esther. E ela lê bastante, estuda muito. Sabe, a questão de Esther, ela diz para mim, Esther para mim é uma referência. O que a senhora falou, cada uma tem, né? Mas Eva é o início de tudo. Exatamente. Não é isso? Então começou lá em Eva. A Eva é a mulher perfeita. Começou em Eva. E a gente não para pensar nisso. Ela é personificação porque Deus da criou. perfeição. Porque foi a criação direta de Deus. Exatamente. Sem nenhuma interferência. Sem nenhuma interferência. É isso aí. E ela, e assim... E ela é pouco valorizada, né? Porque a gente só olha o defeito. Ela levou o homem a pecar, não é isso? Que muitos homens isso falam. Aí, a gente olha o que? O pecado. Mas se a gente parar para pensar, a gente não faz isso com todo mundo? Sim. Nós somos muito rápidos, na verdade nós passamos a ser farisaicos quando nós apontamos o pecado do irmão. É verdade. Por exemplo, no próprio Gênesis 3, que vai relatar a queda, né, da humanidade,
você vê ali, quando Eva, ela é enganada pela serpente, e aí, quando Deus confronta, ela joga com aí o que Adão fala? Foi a mulher que tu me deste. Só que tem uma coisa muito interessante nisso. Na verdade, Will, esse homem, ele não está botando a culpa na Eva. Ele está botando a culpa em Deus. É isso aí. É a mulher que tu me deste. De culpa diretamente ao Senhor. Eu tô nessa enrascada porque foi o Senhor que me colocou nela. O presente que tu me deu. E a gente faz isso. E aí, o que a gente para pensar nisso? Meu filho já falou para mim assim, eu morri de rir quando ele falou assim, mãe, é por causa de Adão e Eva que a gente está vivendo essa miséria aqui nesse mundo. Porque eles pecaram, agora eu estou pagando pelo erro deles. Aí eu falei assim, filho, isso não é verdade. Adão e Eva é a personificação da nossa vaidade quando chega ao nosso coração. Eva, quando pecou, foi enganada pela serpente, o homem culpou a Eva, culpando assim a Deus. E por quê? Porque o ser humano naturalmente faz isso. Então, eu e você faríamos exatamente a mesma coisa. É verdade, nós acabamos fazendo isso, isso. E não é intencional, isso é involuntário, tá? A gente faz sem sentir, essa que é a verdade. Então, existem vários desafios, né? Vocês enfrentam aí, mas como que as mulheres enfrentam esses desafios ao tentar equilibrar os diversos papéis? Nós temos uma lição também no curso Casados falando sobre papéis, mas as mulheres hoje têm muitas tarefas, muitos desafios. Por exemplo, você é a mulher que é esposa, é mãe, mas é pastora, então tem que cuidar do seu lar, sua família, que é seu primeiro ministério, e toda essa demanda, e tem um ministério chamado Preciosa. Como é esse desafio das mulheres tentar equilibrar esses... Só, eu falei de alguns papéis, mas tem outros. A gente ainda comentou aqui, falaram sobre a questão de ser uma influencer aqui, né? Nosso abençoado Fabrício aí da técnica falou, pastora, vai dar uma dica. Não quero sair isso para mim, já estou com muita tarefa. Então, são esses papéis diversos, né? Sim. Que acaba tendo, são os grandes desafios. Como é que você está conseguindo lidar e o que você tenta passar para essas mulheres? Porque é um desafio também passar para elas. Eu creio que, é óbvio, os papéis são múltiplos, mas os homens também têm múltiplos papéis. E é difícil você ver uma mulher falando isso. Identificar e reconhecer isso. Porque se eu estou pregando para vocês aqui que é igualdade, mas cada um tem a sua função, eu preciso dizer que cada um tem o seu desafio. É verdade. E é na unidade que nós vamos conseguir vencer esses desafios e desempenhar esses papéis. Então, a gente sabe que a mulher, ela tem algumas funções muito específicas. Por exemplo, uma mulher, ela vai cuidar muito melhor de uma casa que um homem. É óbvio que terão exceções, mas na maior parte das vezes é assim. Então, aquilo que você desempenha bem, você vai lá e faz. De igual modo, mesma coisa o homem. Se você pedir para eu consertar um encanamento, eu não vou saber fazer isso. E alguns homens sabem fazer isso. E quando não sabem, vai contratar alguém de fora para fazer, mas vai resolver o problema. Então, assim, cada um de nós tem a sua função. Agora, são muitos papéis. Sim, mas essa mulher de hoje não é diferente da mulher de Provérbios 31. Sim. A mulher de Provérbios 31, ela era tão atarefada quanto a mulher de hoje. A diferença é que as mulheres desse tempo, elas estão mais distraídas. Elas estão segurando mais do que aquilo que elas podem suportar. Então, o que a gente precisa ter? Uma família saudável, mulheres saudáveis e homens saudáveis que saibam identificar isso. Amor, você está carregando mais do que você pode carregar. E a mulher está me alertando, amor, me ajuda nisso aqui. Quando tem unidade, é como a Monique falou muito bem. Se eu não vou maltratar o meu marido porque ele uma só carne comigo, então se eu maltrato ele, eu estou maltratando a mim mesma. Então, como é que a gente consegue chegar nesse equilíbrio dos papéis? Se você tem uma esposa em casa que ela tem dupla jornada, que ela cuida da casa, mas também trabalha fora, esse marido, por ele amar demais essa mulher e por ele entender que ela não pode ficar mais cansada do que aquilo que ela pode suportar, o que ele faz? Ele ajuda. Sim.
Isso é muito legal, a gente fala muito sobre isso. E na igreja é a mesma coisa. Sim. Então, assim, esse equilíbrio. Então, eu parto do princípio que esse equilíbrio, ele só vai acontecer na diversidade dos papéis quando tiver essa coisa chamada unidade. Mas eu queria falar sobre algo muito relevante e que tem feito a diferença nessa igreja, nesse tempo, através da sua vida. Seu ministério. Que é o seu ministério. Amém. E a Conferência Preciosa. A última foi top das galáxias. Eu participei indiretamente. É verdade. Indiretamente. Ela fez um ato profético, e aquele ato profético nós fizemos na formatura dos homens, parecido, né? Porque eu já tinha... Quando tu me pediu, eu falei... Mas eu estava pensando em fazer isso. Eu falei, o Espírito é um só, sabia? E quando eu falei com o Jairo, que nós somos os coordenadores do Currículo Hombridade, o Jairo falou, cara, top. Eu falei, a pastora Roberta vai fazer com as mulheres. Ele falou, cara, tá aí, é isso mesmo, o Espírito é um só, vamos fazer. E você sabe que eu pesquisei algumas espadas, né? Para o ato profético. Me mandaram até a espada do Game of Thrones. E ela pesa tantos quilos. Eu falei, não é essa espada. E aí, aí tem a ver com o que nós estamos conversando aqui. Quando eu vi a espada da hombridade, na hora o Espírito falou no meu coração, é isso aí, é unidade. Então, os homens vão entregar essa espada para as mulheres, porque é assim, é igualdade. Cara, maravilhoso o negócio. E deu certo, porque na unidade tudo dá certo, tudo flui. Não, né? foi maravilhoso. Assim, gente, foi sobrenatural o fechamento. Quem tem olhos espirituais, sim, entendeu aquilo ali, assim. Então, pastora, e quais os próximos projetos e eventos do Ministério, né, das mulheres aí do Preciosa, essa conferência Preciosa? Qual é a surpresa desse ano? Se é surpresa, não contaremos. A única coisa que eu posso dizer pra você... Poxa, pensei que eu ia conseguir fazer ela escorregar na casca da banana. Não vai ter spoiler. Deu errado. O que eu já posso dizer pra você, um pequeno spoiler, é que teremos palestrantes internacionais. Que isso, hein? Está chique, bem. Nós estamos colocando essa conferência no patamar internacional, porque é o que Deus tem falado comigo. Glória nós, de fato, criarmos aqui uma comunidade global que vai alcançar, não é só o Brasil, Rio de Janeiro, não, são as nações. E nós estamos em várias nações, né? Sim. Estamos em várias nações. Exatamente. E temos que estar. Somos 84 igrejas espalhadas por todo o mundo. Então, essa conferência tem que ser global também. Global. Sim. Com certeza. Então, ela vai acontecer nos dias 18, 19 e 20 de setembro. Mas antes disso, nós temos um evento muito especial com a Empreendedora com Propósito, que é um nicho específico que nós criamos no Ministério para poder ajudar as empreendedoras a viver, de fato, o seu propósito. Não apenas como mulheres que têm os seus negócios, mas que têm os seus negócios voltados também para ver o seu propósito, sem negociar. Essa empreendedora, ela também é mãe, ela é esposa, então nós ajudamos essa mulher nessa caminhada. Estamos na 3ª edição, vai acontecer agora no dia 26 de abril, vai ser lindo demais aqui na igreja mesmo. Então, se você quiser se inscrever, tanto na conferência quanto no Empreendedores, é só ir lá no link da bio, Ministério Preciosa Oficial. Pastora, tem esse é o Instagram da Preciosa? Isso. As informações estão todas lá, referente à Preciosa. Maravilha. Bom, a gente queria agradecer demais a sua presença. É assim, o bate-papo quando é bom, ele passa rápido. É verdade. Ele passa rápido. Que começou com um testemunho aqui, que impactou, eu fiquei arrepiado o tempo todo, né? Mas o homem não dá o braço a torcer, né? O Espírito Santo vai falando com a gente, ela toda arrepiada. Eu senti na hora. Quero agradecer muito, assim, pela sua disponibilidade, pela confiança em estar conosco aqui. O Ministério da Família é um ministério que é um braço da igreja. Está completando 20 anos esse ano. Glória a Deus. E a gente vê muitas famílias, sabe, sendo alcançadas. Cada palavra sua aqui tem tudo a ver com o que o Ministério da Família prega. Sim. Porque, apesar da senhora ser a líder das mulheres, exaltou o seu marido a todo tempo. A importância da unidade no casamento, sim, da família, isso é muito importante. Sim. E a gente fica muito feliz de saber que na nossa igreja, os pastores, os líderes de ministério estão num só propósito. Exatamente. Isso somos que é o maior. Somos um. Um ajudando o outro a crescer. Muito obrigado. E, pastora, antes dessa oração final, eu vou falar aqui sobre o nosso Instagram. O Instagram, @Ministério da Família IBA. Você que não nos segue, siga-nos lá. Tem várias informações para vocês ficarem ligadinhos no próximo episódio. Monique, quer falar alguma coisa? Gostaria que esse mês é o mês das mulheres, que você deixasse uma palavra direcionada ao coração dessas mulheres. Amém. Então eu vou olhar para elas aqui agora. Sim, claro. Olhar olho no olho. Queridas mulheres do meu Brasil e até onde mais essa mensagem chegar,
Eu quero dizer para você que eu sou como você. Alguém que tem muitos desafios diários, e são imensos. E às vezes parece para mim que são maiores do que aquilo que eu posso suportar. Mas todos os dias eu lembro que eu não estou sozinha. Aleluia. Eu lembro que eu tenho o meu auxílio, que é o meu Senhor. Ele cuida de mim. E é tão bom quando a gente sabe disso. Eu quero lembrar isso a você, que você não está sozinha, que perto de você, você tem Deus habitando dentro de você, mas também ao seu redor tem pessoas que te amam. Então valoriza esse cuidado também de Deus com a sua vida quando Ele mostra pessoas no teu caminho. Você não pode andar sozinha. Aqui, nosso ministério, nós valorizamos a seguinte verdade: mulheres ajudam mulheres. Mulheres curam e restauram mulheres. Amém. Mulheres que passaram por experiências dolorosas muitas vezes, mas que hoje estão curadas, levantadas por Deus para curar. Eu quero profetizar que você também será essa mulher, que dentro de pouquíssimo tempo, se entender e compreender o propósito de Deus para a sua vida, você vai se lançar nos cuidados de Deus. E logo, logo, você será alguém que vai promover cura e restauração para muitas outras mulheres. Então, parabéns para nós, parabéns para você, Monique, parabéns para todas as mulheres do nosso Brasil e até onde essa mensagem chegar. Glória a Deus, que palavra profética. Mulheres, vocês foram mais do que abençoadas. Vocês receberam uma palavra profética através de uma serva do Senhor Jesus. Monique, toma posse. Lembra que ela falou aqui no começo, né? Ela vai e toma posse da bênção. Isso aí. Não é isso, pastora? É isso aí. A palavra, né? Mas eu tô ali, tomei posse. É isso aí. Tomem posse dessa palavra que foi direcionada para vocês. Vou deixar aqui para vocês um beijo no coração. Que o Senhor dê a vocês paz, saúde e prosperidade. Até o próximo episódio.